Paulo começa a explicar essa tensão do já e o ainda não. E ele diz, no capítulo 5, do 1 ao 11, que a gente viu domingo passado, que a maneira da gente transitar esse já e ainda não é confiando no amor de Deus. Pois Deus, ele nos conduz da justificação à salvação. E a base disso está na obra do Senhor Jesus Cristo. Mas aí vem a grande questão. A gente entende a justificação, até onde se pode entender, é óbvio, aceita essa verdade, vê que a obra de Cristo é algo poderoso sobre nossas vidas, que já estamos nas mansões celestiais, entronizados com Cristo, já saímos do sepulcro, da morte e da acusação para o reino de vida. Só que tem uma coisa na nossa casa chamado espelho. Em vez em quando a gente dá uma olhada, uns mais, outros menos, uns olham e se iludem, outros são realistas, né? Mas eu não quero falar da fisicalidade que está no espelho ali, de certa forma. Mas se nós pensarmos em dois personagens, Adão e Jesus, e você olhar para o espelho, você se parece mais com quem? Com Adão ou com Jesus? E vê que eu não estou falando de fisicalidade agora, né? Não estou falando de aparência física. Essa não é a questão. Adão foi o primeiro a ser criado e representa a humanidade. Cristo, ele inaugura uma nova criação, o reino de Deus, e passa a ser outro representante, um novo e melhor representante nosso. Mas a gente está nessa transição do já e ainda não. Quando você olha para o espelho, o que é que salta ali aos seus olhos? Qual a sua identificação? Cristo ou Adão? Melhor, como deixar a imagem de Adão de lado e passar a se parecer mais com Cristo? Essa é a grande questão. Olha aí para o texto, Romanos 5, vai demorar para chegar no 12, do 12 ao 21. Amém? Romanos 5, 12 ao 21. É o velho Adão falando na minha cabeça. Ele fica insistindo. Vamos lá, diz assim a palavra do nosso Deus. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um o pecado veio, por um o pecado veio o julgamento que trouxe condenação. Mas a dádiva decorrente das muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só homem reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também em um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta.
Meus amados, é importante a gente entender essa questão de identificação da pessoa de Adão e da pessoa de Cristo, porque todos nós, o pecado atingiu a todos. Todos sofrem os efeitos da transgressão, do pecado de Adão. E é isso que Paulo começa dizendo do verso 12 ao verso 14. O pecado ele entrou no mundo por meio de um único homem, e aqui refere-se obviamente a Adão, e afetou a toda a humanidade. Paulo ele vai mencionar que o pecado estava presente mesmo antes da lei de Moisés. A gente sabe onde o pecado começa, né? No jardim, mostrando que a culpa e a condenação do pecado se estenderam a todos os seres humanos. O que Paulo está dizendo aqui é assim, a gente sabe que o pecado está no mundo há muito tempo. E está no mundo antes mesmo da lei ter sido entregue, com Moisés. O pecado se alastrou, o pecado foi de Adão a Moisés. Mas espera aí, se não existia lei, como é que as pessoas eram culpadas de pecado? Se as pessoas não sabiam o que era certo e errado, como as pessoas eram condenadas? Como as pessoas eram tidas como pecadores antes da lei ser entregue? Isso parece que não é justo. Presta atenção. Óbvio que é justo. Além de justo, é uma medida boa, sábia. Se Deus tivesse testado, e aqui é uma grande questão da fé cristã, né? Muitos dizem assim, eu no lugar de Adão não tinha pecado. Tinha matado aquela cobra. Tinha matado a cobra e mostrado a Deus. Matei. Aqui tem coragem, né? Meu irmão, Deus colocou Adão para nos representar no jardim, e ele não nos representa só pelo fato de ser o cabeça, o primeiro homem a ser criado. Qualquer um na figura de Adão cairia. Ah, não, eu não. Bem, a palavra diz que sim. A palavra nos mostra que sim. Se Deus tivesse testado cada um a um, todos cairiam. Todos cometeriam o pecado de Adão. Quem diz isso é a Escritura. Depois você briga com ela. Mas a grande questão é que a Bíblia nos apresenta essa verdade. Se Deus tivesse testado cada ser humano, a consequência seria a mesma: desobediência. Cada um de nós, então, se encontra ligado racialmente a Adão. Todos vieram de Adão. Todos. Por isso que o pecado de Adão afeta a todos. Mas como é isso? Desde Adão até Moisés, que não havia lei, mesmo assim os homens morriam. Mesmo assim a morte reinava. Um resultado geral exige uma causa geral. E todo mundo sabe qual é a causa. O pecado de Adão. O pecado de Adão trouxe morte a toda a humanidade. Todos morreram e morrem por causa de Adão. Todo mundo morre por causa do pecado cometido por ele. A declaração que Paulo faz no verso 12, por um só homem entrou o pecado no mundo, significa que, por causa do pecado de Adão, todos pecaram. Os seres humanos, eles não morrem pelos pecados que cometem, porque assim um bebê não morreria. Já pensou nisso? Nós morremos pelo pecado de Adão. Ué, eu estou pagando a conta dos outros? Claro que não, você não paga nem a sua, dirá dos outros. A grande questão é quando Adão cai e morre, é como se o DNA dele ficasse manchado. Agora, quando ele passa a reproduzir aquilo, vai junto no DNA dele o fator morte, o fator culpa diante de Deus. Não teria como nascer ali de Adão e Eva alguém sem culpa, sem a mácula, a mancha do pecado. Porque Adão, homem, humanidade, representava todos os homens criados. Todos. Então, não tem como fugir dessa grande verdade. Eu não aceito, eu não admito. A gente não pode fazer nada. Mas se você não admite, Deus tem imputado o pecado de Adão sobre toda a humanidade, a gente também não deveria admitir Deus ter imputado todos os pecados sobre a figura de Cristo. Porque no fim das contas, quem pagou o pecado de Adão foi Jesus. Quem pagou o meu e o seu pecado
foi Jesus. Então, a gente não pode ir com churumelas para o lado de Deus e falar isso não é justo, isso não é certo, isso é errado. Deus sabe de todas as coisas e é justo e perfeito. E seus desígnios são eternos. Quem mandou comer o fruto? Agora a culpa vai ser de Deus? É? Quando Adão comete o pecado, a morte é inaugurada no nosso mundo. A morte passa a existir no nosso mundo e afetar os homens. E aqui, o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios 15, 22, que em Adão todos morrem. Todos morrem na pessoa de Adão. Nós envelhecemos, adoecemos e morremos porque há em nós ainda o DNA de Adão. Há resquícios de nós. O cabo olha assim, rapaz, tu parece com Adão, viu? De longe assim, meio coisado. Não é muito parecido também não, graças a Deus. Mas parece, lembra. Lembra, né? Como algumas pessoas na igreja aqui lembram figuras icônicas, né? O Everson, The Rock, né? E assim vai. As pessoas estão ficando parecidas aqui com pessoas famosas e tal, né? Desde que eu já perdi a noção já de contas assim, que é muita gente importante, né? Então, só preste atenção. Quando a gente olha para a Bíblia, Adão, Moisés, aquela coisa e tal, a gente tende a se esquivar um pouco disso. Mas essa realidade saltou as páginas e está presente na nossa vida. O pecado de Adão, a identificação com Adão, nos atinge. O mundo é como é hoje por causa da identificação com a pessoa de Adão. O apóstolo Paulo, ele provou essa nossa condição já. É engraçado que você vai estudando Romanos, você vai usando o que foi visto antes para comprovar o que ele está dizendo ali. Volta aí uma paginazinha na sua Bíblia aí. Olha o capítulo 3. Olha o verso 10. Quando Paulo vai falar de toda a humanidade que se encontra na pessoa de Adão. Porque às vezes a gente se acha bom, né? Bom no sentido assim, eu não tenho culpa diante de Deus, eu não sou uma pessoa tão ruim, né? Olha aí. Não há um justo sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há um sequer. E ele continua. Suas gargantas são túmulos abertos, com suas línguas enganam. Venenos de serpente estão em seus lábios. Suas bocas são cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraças marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Aqui é um raio-x da humanidade, do homem, da pessoa de Adão que foi passada para nós. Afetou a nossa mente, afetou o nosso coração e afetou a nossa vontade. Adão resiste e habita no ser humano de maneira real, porque a gente não consegue cumprir a lei de Deus. Adão, antes da queda, tinha a opção de não comer o fruto, mas pós comer o fruto, pós queda, nós não temos a capacidade de obedecer a Deus. Nós não temos a capacidade de andar na linha 24 horas todos os dias para o resto de nossas vidas. Porque nos identificamos com a pessoa de Adão. E tem mais, essa herança adâmica, ela nos define. Ela diz quem nós somos. Pecadores, caídos, imperfeitos, aquém da vontade de Deus. Separados daquilo para qual Deus nos criou. Por que você acha que há tantas pessoas sem propósito na vida? Tantas pessoas marcadas por vários tipos de enfermidade. Por que pessoas chegam a tirar a sua própria vida? Porque o homem, a figura de Adão, esse homem que foi inaugurado com o advento da queda, ele é um homem perdido. Ele é um homem sem destino, sem rumo no caso. Deus o fez para ser sua imagem e semelhança, cuidar do jardim, viver com ele em comunhão. Quem fez o discipulado avançado e quem está fazendo está vendo muito bem isso. Que a ideia é que a Terra, o cosmos, chegaria ao seu ápice com a parceria que Deus permitiu que o homem tivesse com ele. Mas quando o homem se afasta de Deus, quebra isso, ele perde o propósito. E o homem sem propósito, nada mais faz sentido. Essa é a identificação com Adão. O homem perder o rumo, o propósito, o entendimento das coisas. E essa herança que é dada para ele, ela nos conduz. Ela define quem nós somos, pecadores apartados de Deus. E ela nos conduz para a sepultura. Mas
Mas antes de conduzir a sepultura, ela vai massacrando, né? Vai envelhecendo, vai castigando, dói aqui, dói acolá, vem enfermidade, vem tristeza, desgosto nessa vida. A gente leva algumas pancadas da vida que dói mais do que muitas doenças, muitas enfermidades. O mundo parece um triturador de carne, né? Um moedor de carne. Identificação com Adão. É um mundo criado por Adão. É a nossa identificação. E nós precisamos urgentemente se desvencilhar disso. Mas eu tenho uma notícia ruim para dar a você antes de chegar nas boas. Nós não podemos fazer isso. Nós não temos a capacidade de dizer assim: eu não quero mais você, Adão, meu corpo, minhas regras, saia de mim. Eu não quero mais o entendimento, a herança adâmica. A partir de hoje vou viver sem pecado. Não morrerei mais. Não serei afetado por enfermidade. Sou uma nova criatura. Você está meio coisado. Isso não vai acontecer. Nós não temos a capacidade nada de expurgar Adão do nosso ser. De tirar ele dentro de nós. É quem somos. É aquilo que nos define. Né? Não tem como fazer isso. Não com o nosso braço. Não com o nosso entendimento. Como então trocar essa natureza? Como deixar de se parecer com Adão e se parecer com Jesus, o nosso Senhor? A partir do capítulo verso 15 até o final, Paulo vai mostrar como Cristo, ao vencer os efeitos do pecado de Adão, nos dá uma nova identidade. Porque se não for ele para resolver essa parada aqui, quem é que vai resolver? Se não for ele para vir na história, se vestir de Adão, se tornar como um Adão e pagar o preço e resolver essa ideia, quem poderia fazer isso? Quem teria essa capacidade? Quem resolveria isso se não fosse o nosso Senhor Jesus Cristo? E preste atenção. E Paulo vai começar a fazer um contraponto entre reino de vida e reino de morte. Ofensa e oferta. Transgressão e obediência. Condenação e justificação. Adão e Cristo. Paulo começa a fazer esse contraste para que fique nítido qual é a nossa identificação a partir da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Você já ouviu por aí, talvez, estar em Cristo, né? O Evangelho usa muito bem isso, as cartas de Paulo, principalmente a ideia de estar em Cristo. Vamos compreender um pouco melhor sobre isso. Paulo vai dizer: se a transgressão de Adão causou pecado a muitos, a obediência de Cristo fez a graça de Deus abundar e dar vida a muitos. Mas não só isso, ele deu vida em abundância. É o que Paulo vai falar no verso 15. Olha no verso 15. No final dele, vai dizer assim: ainda mais. A dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Se o pecado de Adão fez o desmantelo, ainda mais foi a graça de Deus. Ainda mais foi aquilo que Cristo fez. Essa ideia de ainda mais, de abundância, não é só uma vida aqui nesse mundo, uma vida material, não é só isso. Não é só pagar o nosso pecado na cruz. Isso é uma loucura, né? Quando a gente vai descobrindo o plano do Senhor Jesus Cristo, a gente vê que Ele fez muito mais do que morrer por mim, do que pagar o meu pecado, como se isso não fosse algo bom. Mas a ideia dele ia muito além disso. Deus só não quer pagar o meu pecado para que eu viva aqui, morra e deixe de existir. Ou viva desse jeito para sempre, sem não mais morrer. Essa não é a ideia. Não é essa a ideia de Cristo. Por isso que Paulo vai dizer que ele fez ainda muito mais. Deus, na pessoa de Cristo Jesus, nos leva a uma outra era. Nos leva a um outro mundo, uma outra realidade já aqui. Cristo inaugura uma nova criação. Se o pecado de Adão trouxe então julgamento e condenação, a obra de Cristo nos tornou justos diante de Deus. Nós não devemos nada mais aquilo que Adão fez diante de Deus. Quando a gente olha para a história da queda e a gente vê o reinado de Adão sendo inaugurado e com ele a morte, que é a sua paga, a gente vê que mesmo aqueles que serviam a Jesus, que seguiam a Jesus,
morriam. No caso, a Deus, né? Jesus não estava presente no Antigo Testamento, não dessa forma. Então a gente vê que é a paga do pecado, é a herança do pecado. E isso vai reinando por muito tempo. Porém, em Cristo, o nosso melhor Adão, o nosso verdadeiro representante, há um novo reino. Há uma nova perspectiva. Em Adão a gente perdeu o direito de reinar. A gente perdeu o propósito. A gente ficou perdido. Mas em Cristo reinaremos com Ele. Voltaremos a ter o propósito a qual Deus nos criou definido em nós. Em Cristo tudo acaba se fazendo novo. Talvez você escute isso aí como um jargão evangeliquez, né? E não entende, pensa no céu como fosse um fantasma vestido de branco cantando, mas essa não é a ideia. Essa não é a ideia. A proposta de Jesus, a ideia de Deus na figura de Cristo é reverter esse mundo já aqui e agora. E essa transformação já começou há 2000 anos atrás. Começou há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, Deus vem transformando todas as coisas. Você vai entender melhor como. Paulo vai dizer que nos foi dado uma imensa provisão de dádiva de justiça. Deus derramou sobre nós uma justiça que nos tornou justo diante dele, a redundância, pelos nossos pecados cometidos no passado, os nossos pecados de hoje e os nossos pecados do futuro. Não há mais nada a ser pago diante de Deus. Isso é engraçado porque Adão ele não cometeu uma série de pecados. Ele não comeu a árvore inteira da vida, ele não fez um mousse, picolé, ele não fez uma empresa com os frutos da árvore da vida. Foi só comer, foi só dar uma mordida e lascou-se, né? Não precisou mais do que isso, né? E foi apenas um único ato que reprovou toda a humanidade. E a ideia aqui é de ofensa, desobediência, é a ideia de passar dos limites. O limite a gente sabe, não coma, né? Mas se a ofensa de um fez o que fez, muito mais a oferta de um fez. Se na pessoa de Adão todos pecaram, todos morreram, na pessoa de Cristo houve vida e obediência. Paulo começa a dizer, ó, vocês não precisam, já falou antes, vocês não precisam da lei, de ser circuncidados, de toda a parafernália judaica, de todos os rituais, nada disso. Isso apontava para uma realidade maior, mas essas coisas se passaram. Olha o link que Paulo está fazendo entre Adão no Éden e o próprio Senhor Jesus Cristo, que resolveu todo esse dilema. A justificação a sua culpa é nos colocar em uma novidade de vida. É nos colocar diante de algo inédito, algo que, uma vida que começa a ser vivida, são muitas redundâncias hoje, nessa vida, e que vai redundar na vida eterna. Mas isso começa hoje, agora. Desde a hora que escutamos o Evangelho, entendemos e aceitamos a Jesus Cristo. Em outras palavras, a nossa justificação nos aproximou de Deus, tirou a nossa culpa e agora nós temos uma nova identidade. Nós estamos na pessoa de Cristo Jesus. E preste atenção, esse sempre foi o plano. Deus nunca esperou que o povo obedecesse à lei e que pela lei houvesse perdão dos pecados e as coisas fossem ajeitadas. Né? Eu dei a lei, Israel vai sair pregando às outras nações, as nações vão se convertendo, vão fazendo sacrifício, daqui a pouco está todo resolvido. Os pecados vão ser pagos pelos sacrifícios de animais, nunca foi a ideia de Deus. Na verdade, a lei veio para aumentar o pecado do homem. Porque se antes de haver lei, você podia dizer assim, eu não sabia que roubar era pecado. Não estava escrito? Fato. Mas quando a lei foi dada, ela disse o que era e o que não era pecado. E começou a nos qualificar de várias coisas. Agora não é mais só o pecado de Adão que nos define, mas os nossos pecados também. Então a lei foi dada para mostrar aos homens, vocês têm um sério problema. Vocês não conseguem resolver isso aí, ou você consegue ficar sem pecar. Você consegue obedecer tudo da lei. Então a lei foi dada para nos mostrar que precisamos de um Salvador. Deus sempre usou de graça no seu plano redentivo. Deus usou de graça com Adão e Eva, assim que caíram, buscando-os,
fazendo promessa a eles, cuidando deles, vestindo-os, tirando do paraíso para que eles não comessem o fruto da árvore da vida eterna e ficassem para sempre nessa condição caída. Deus sempre usou de graça para com o seu povo. O que o povo fez para ser liberto do Egito? Que mandamento eles obedeceram? Eles nem conheciam a lei, mas foi o braço forte e gracioso do Senhor que os tirou de lá. Esse povo que depois que sai, que vê o que vê, começa a ficar-se contra Deus. Mas pela sua graça, novamente, ele faz uma nação daquele povo. E a história continua, a gente vê os cativeiros, a gente vê Deus cuidar do remanescente fiel, Deus cuidar do seu povo, até essa graça explodir, digamos assim, chegar ao seu ápice na pessoa de Cristo Jesus. E morrer numa cruz, tomar sobre si nossos pecados, nos representar de um jeito sem igual. Mas não só isso. Ele fez ainda muito mais. Preste atenção, meus amados irmãos. O pecado e a morte, eles ainda governam esse mundo. A gente ainda envelhece, a gente ainda peca, a gente ainda morre. Não é verdade? Ou você achou que eu ia dizer assim, a partir de hoje ninguém morre mais, né? São coisas reais do nosso mundo. O nosso mundo demonstra que está doente. Nós estamos sujeitos a esse mundo, é fato. Até aqueles que estão em Cristo estão sujeitos às coisas desse mundo. A gente pode bater a biela de hoje para amanhã, para morrer, basta estar vivo. Né? Então, crente não acontece desastre com crente. Não cai avião que crente está dentro. Crente não é pego por enchente. Crente não leva nem mordida de cachorro. Depois você está desorientado. Esse crente já morreu. Só pode. Né? Estamos em um mundo doente. Não é assim que funciona. O pecado e a morte reinam desde a criação. E tem seu rei, seu representante, a figura de Adão. Preste atenção. Adão veio da terra. Né? Foi feito do barro. Foi provado em um lindo jardim, cercado de beleza e de amor. Mas ele agiu como um ladrão, usurpando o direito que ele não tinha de comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele poderia comer de tudo, mas ele disse, não, eu sou muito esperto. Eu vou usurpar um direito que eu não tenho. Vou desobedecer. E é interessante que, olha aí Gênesis, dá para projetar aí para o pessoal não precisar? Olha aí Gênesis 5:1. Está demorando. É porque Deus é mais rápido, né? Esse é o registro da descendência de Adão. Engraçado, né? Começa a partir daí a história, digamos assim. Depois que tem a criação, a queda, Caim e Abel, vamos começar a história do povo de Deus. Agora, projeta aí, meu filho, Malaquias 4:6. O Antigo Testamento é bênção, a Bíblia é uma coisa só, mas preste atenção. O Antigo Testamento é o livro da genealogia de Adão. O rei da antiga criação, o representante da antiga humanidade. Olha como ele termina. Olha aqui a parte final. Castigarei a terra com maldição. Engraçado. O livro do velho Adão, que começa lá em Gênesis 5:1, que é o cabeça da humanidade caída, termina com maldição. Já pensou se a gente para só no Antigo Testamento? Né? Mas aí, preste atenção. Onde abundou o pecado, a morte, a destruição, a culpa, superabundou a graça, a vida, a justiça, o reino de Deus. A graça, ela começou a reinar a partir do nosso Senhor Jesus Cristo de maneira nítida. E, paralelamente, ela caminha com esse mundo, mas suplantando esse mundo. Eu não estou dizendo que esse mundo vai se tornar um mundo cada vez melhor. Não, Jesus não vai... Esse ponto não, ele vai meter o pé na porta logo e mudar tudo. Nós, a igreja do Senhor Jesus, independentemente da placa, a igreja que está em Cristo, já vive o novo. Nós não somos governados pela lei do mundo antigo no sentido de estar vendido ao pecado.
Mas Deus vem transformando esse nosso mundo. E preste atenção. Paulo vai dizer aí no versículo 14 de Romanos 5, que Adão prefigurava alguém. Ele representava a humanidade caída, mas ele apontava para alguém. Você já sabe quem é, né? Cristo agora é o novo e melhor Adão. E ele não veio da terra, ele veio do céu. Interessante isso, né? Foi tentado em um deserto, não em um belo jardim. Sofreu uma morte dolorosa na cruz, cercado por ódio e indignidade. Não usurpou como um ladrão nenhum direito que ele o tinha. Na verdade, cercado por ladrões, ele pregou para um deles. E disse, hoje mesmo estarás no paraíso comigo. Olhe só como o livro de Jesus Cristo, o novo Adão, o seu novo testamento começa. Projeta aí, meu filho, Mateus 1:1. Mateus 1:1. Vai dar certo. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Vê que é um novo livro? Agora vai lá para Apocalipse 22:3. Apocalipse 22:3. Aqui é tudo com efeito especial. Não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade e os seus servos o servirão. Cadê a maldição? Cadê a maldição? Ficou com o velho Adão, com o regente da antiga humanidade. Deus recria todas as coisas na pessoa de Jesus. Você achava que era só conversa fiada, jargão? Lero White, como diz por aí? Deus cria em Adão, em Cristo, um novo representante, para deixar a figura de Adão de lado. A gente não pode evitar essa ligação natural com Adão, porque a gente nasceu assim. Está no nosso DNA. Não é verdade? Não. Até nisso o caba sabotou. Enquanto conversava com Nicodemos, ele disse, é necessário nascer de novo. Quando a gente nasce de novo, é tirado do nosso DNA, digamos assim, de maneira espiritual, o DNA de Adão. Nós não temos mais parte com Adão. Adão não vive mais em nós. Adão não determina mais quem somos. Adão não fala mais para onde nós vamos. Adão não vive em nós. Quem vive é Cristo. Isso é tão poderoso que nem Adão vive mais. Cristo começou a habitar em Adão logo após a queda. Adão deixou Adão quando ouviu a palavra de Deus, o proto-evangelho em Gênesis 3,15, e acreditou. E acreditou. Então Jesus Cristo suplantou a ideia do velho Adão. Nós não estamos mais em Adão, nós não somos filhos de Adão, herdeiros de Adão, do velho Adão lá, né? O glorificado hoje, todo mundo quer, né? É meu pai, né? Mas vocês estão entendendo. Não somos mais definidos pelo velho Adão. As consequências da desobediência de Adão, do seu pecado, foram terríveis. Mas as consequências da oferta de Cristo na cruz são ainda maiores. E eu quero ir para o fim, mas para que você entenda algo. Preste atenção. Durante a vida de Cristo aqui na terra, do seu nascimento, morte e ida aos céus, Deus considerou como se cada um de nós estivesse vivendo na pessoa de Cristo Jesus. Como é que é isso? Eu não sei, mas preste atenção. Ele nos representava. Não é que estava todo mundo dentro de Jesus, né? Não existe isso. Não é desse jeito. Mas enquanto Jesus obedecia a Deus, cumpria seu ministério terreno e foi para a cruz do Calvário e morreu, Deus tinha toda a sua igreja no seu pensamento. Toda a sua igreja estava sendo passada por Cristo Jesus e cumprindo toda a lei, todos os requisitos e obedecendo de forma cabal a lei de Deus. A obediência de Jesus Cristo, já falei isso aqui antes, foi colocada em nós. Ele foi provado como o velho Adão
mas resistiu. Então a sua obediência foi colocada sobre nós. Assim como o pecado de Adão, a desobediência de Adão foi imputada sobre nós, a obediência de Cristo foi colocada sobre nós. Ele é o nosso novo Adão. Apesar de nós estarmos salvos, né? E saber que Cristo está presente em nós, nós passamos pela dificuldade dessa vida, pelos perrengues, nós pecamos, envelhecemos, mas tudo isso já foi resolvido. Essas coisas não têm mais a força que tinha antes. Eu não estou falando que crente é zureta. Eu não estou nem aí, eu não estou bem. No enterro a gente vai para cantar nos enterros dos irmãos. Se alguém cantar no meu feliz, eu vou ficar com raiva. É para chorar. Nunca é bom morrer, né? Mas a gente sabe que estando em Cristo não é o fim. Essas coisas não definem quem nós somos. Não é o ponto final na nossa história. Estamos vivendo além dessas coisas. Estamos em uma transição. O já e o ainda não. Essa é a grande ideia. Preste atenção, meus amados. Deus concebeu os nossos pecados em Cristo, tornando Cristo pecador por nós. Ele se fez de maldito, segundo aos Coríntios 5, 21. Não precisa projetar, não. A nossa iniquidade foi colocada sobre ele. E mesmo os pecados que a gente não havia cometido, porque a gente nem existia, foi colocado sobre Cristo Jesus. Isso justificou a sua morte. Olha aí o capítulo 4, está bem pertinho da sua página aí. Olha o verso aí, 24. Não, 25. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Os nossos pecados foram colocados sobre ele e por isso que ele morreu na cruz do Calvário. Além disso, Deus considerou Jesus, a morte dele, como a nossa morte. Se no começo, no primeiro Adão, todos morreram, nós morremos também em Cristo. Todos nós fomos crucificados com Cristo Jesus. E nós não vivemos mais, mas Cristo vive em nós. Nós estamos mortos na cruz do Calvário para o mundo e para o pecado. Mas assim como nós morremos em Cristo Jesus, Ele já nos ressuscitou em glória. Em glória. Pastor, não estou entendendo isso não. Eu também não. Porque é maravilhoso demais. É além do que a gente pode entender. A gente só pode olhar para essas coisas e se maravilhar. E dar glória a Deus, louvar o nome de Deus. E mudar o nosso entendimento, a nossa visão nesse mundo caído. E as coisas que nos cercam. Nós não somos mais identificados com Adão. Ele não mais nos define. E isso traz mudanças para as nossas vidas. Nós estamos em uma realidade hoje que já aponta para uma eternidade. Então, por estar em Cristo, por Cristo nos governar, tudo podemos naquele que nos fortalece. Mas você sabe o que é isso? O marido pode amar de maneira sacrificial sua esposa. Sua esposa pode se submeter a seu marido de maneira amorosa. Os filhos podem obedecer aos seus pais, porque seus pais vão amá-los e conduzi-los a Cristo Jesus. As pessoas que nos cercam serão tratadas e ouvirão o Evangelho, porque Cristo nos transformou. Cristo nos deu o propósito e agora eu sei que eu tenho que ser sal e luz. Ele definiu minhas relações. Ele definiu minha maneira de viver e me deu poder para isso, porque eu não sou mais o velho Adão. Eu sou agora o novo Adão, eu estou em Cristo Jesus. Adão não mais me define. Todas as esferas da nossa vida foram afetadas. E agora, hoje, a gente pode viver isso. A gente pode viver isso. Deus nos deu poder para vivermos essa realidade em Cristo Jesus. Então, quando você olhar para o espelho, pode estar assim um pouquinho coisado com Adão, ainda aqui e acolá, mas com certeza a nossa identificação é em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Mantenha-se no seu lugar, eu quero orar, terminando nossa celebração, mas você fica, que a gente tem alguns avisos, e a gente vai apresentar um milagre de Deus, porque a mãe
tá em Cristo. É diferente, né? O pai ainda está meio sofrido, o pai. Mas a criança veio linda. Amém? Amém. É para a gente ficar em pé e dar graças a Deus. Depois você fica, mas vamos orar. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, pela Tua obra, meu Deus, e por essa nova identificação que o Senhor nos deu. Estávamos em Adão, Adão definia quem éramos, Adão ditava a nossa maneira de viver e o nosso futuro. Mas o Senhor veio, meu Pai, e quebrou isso. Agora é o Senhor que define nosso futuro. É o Senhor que define quem nós somos. É o Senhor que diz, ó Pai, aquilo que nos governa. O Senhor estabeleceu o seu reino em nós e nos colocou, meu Pai, para governar junto contigo, porque nós estamos agora em Ti. Nós morremos com o Senhor e ressuscitamos com o Senhor para viver a novidade de vida, de fato. Se o pecado ele abundou nessa terra, se o pecado se alastrou e com ele a morte, muito mais foi feito no Senhor, meu Deus. Muito mais proveu de Tua graça, que é transformadora, que é restauradora. Então ensina-nos, ó Deus meu, a vivermos essa verdade, a termos discernimento disso, meu Pai, a colocarmos isso em prática, porque o Senhor não só fez isso por nós, não só tornou isso conhecido para nós, mas nos deu poder e capacidade para fazê-lo. Nós somos gratos ao Senhor por isso, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém.